Olá pessoal, é um prazer ter vocês por aqui assistindo a essa videoaula intitulada Corporeidade do ator a personagem. Eu sou Cristina Trevisan, sou diretora teatral, atriz, dramaturga, professora, pesquisadora e há mais de 40 anos eu atuo tanto na área artística quanto na acadêmica. Eu sou graduada em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em Artes Cênicas pela Unesp e especializada em Laban e a Arte do Movimento pelo estúdio da professora doutora Denise Teles. Eu desenvolvo pesquisa nas interfaces teatro-dança, entrelaçando os estudos de Stanislavski e Laban, fazendo dialogar a dramaturgia do texto com a dramaturgia do corpo. E é por esse caminho que eu direciono a minha prática profissional. Eu sou apaixonada pelo processo de construção da personagem. E eu vou compartilhar aqui alguns conteúdos que podem enriquecer, podem colaborar no processo criativo de vocês nessa construção, focalizando o nosso olhar nas semelhanças e nas diferenças entre a corporeidade do ator e da personagem. A abordagem dessa aula está fundamentada em uma pequena parte dos princípios do movimento de Rudolf Laban. Rudolf Laban é considerado o grande mestre do movimento. Ele era húngaro, viveu entre 1879 a 1958. Ele era um multiartista, era arquiteto, artista plástico, bailarino, coreógrafo e trilhou todas as fases da sua vida envolvido com a sua grande paixão, o movimento. Laban nos lembra que o movimento é universal e está em todas as coisas vivas e ele é o grande denominador comum de toda a atividade humana. E ele destaca, e isso é muito importante, que o movimento ele é sempre funcional e expressivo. Isso significa que quaisquer que sejam as ações realizadas, as pessoas sempre expressam algo acerca de si mesmas através do movimento. Toda forma de expressão, escrever, cantar, dançar, atuar, tocar piano, um instrumento, pintar, utiliza o movimento como veículo. E o movimento pode dizer muito mais do que páginas e páginas de descrições verbais. A busca pelo sentido do movimento, pelo significado do movimento, norteou todos os estudos de Laban. E estes estudos nos trazem uma compreensão profunda do movimento e nos permitem usar o nosso corpo expressivamente com muita propriedade. Porque Laban criou uma verdadeira sintaxe do movimento, pesquisando, analisando cirurgicamente aspectos importantes do movimento, como o que se move no meu corpo, onde se move, como se move e com quem se move. Um pouco mais sobre Laban. Ele sempre esteve envolvido diretamente com as artes de palco, como a dança, a pantomima, o drama musical, o teatro, estendendo as suas pesquisas para que elas fossem usadas não somente pelos bailarinos, mas também pelos atores. Aliás, ele começou as suas pesquisas com um grupo de atores bailarinos no teatro. E ele batizou a sua abordagem sobre o movimento de coreologia, mas hoje ela é encontrada sob várias denominações, dependendo do enfoque dado pelos seus seguidores. Dentre elas temos a arte do movimento, que eu gosto muito, e sistema Laban de movimento, como é mundialmente conhecida. Agora vamos ao ator e aos artistas de palco. Como criador de uma linguagem expressiva, o ator precisa desenvolver a capacidade de reconhecer e alterar
as suas próprias afinidades de movimento na execução das ações corporais, conquistando um corpo disponível, ou seja, um corpo capaz de imprimir nuances nas suas várias atuações de personagem a personagem. Mas antes de chegarmos até aí, vamos compreender um pouco mais o conceito de corporeidade. Compreendida sob o conceito labaniano, corporeidade é o corpo que eu pratico, o corpo que eu expresso em um determinado momento. E é a somatória do nosso corpo biológico, do nosso corpo sociocultural e do nosso corpo história de vida, como eu gosto de chamar. O nosso corpo biológico abrange todas as nossas características físicas. Se somos altos, baixos, gordos, magros, cor de pele, tipo de cabelo, olhos, idade aparente, enfim, abrange as nossas características físicas. O nosso corpo sociocultural, ele é o reflexo do meio em que vivemos. A nossa família, profissão, cultura, grupos, religião, filosofia de vida, situação econômica. Isso tudo imprime características muito claras nos nossos padrões de movimento. Quantas vezes entramos em um táxi, por exemplo, e o motorista fala assim: eu acho que a senhora é artista, não é? Ou então, a senhora é professora. Sim, porque as nossas atividades cotidianas, o meio que a gente vive, se reflete em todo o nosso gestual, em toda a nossa postura. O nosso corpo história de vida, como eu gosto de chamar, ele traz as marcas de situações importantes que vivenciamos ao longo da nossa vida, como traumas, medos, bloqueios, choques, perdas, repressões, inseguranças, autoritarismos e até mesmo hábitos cotidianos muito consolidados. Então, o nosso corpo, a nossa corporeidade é a somatória de tudo isso, é a somatória de todos esses aspectos e ela se relaciona de uma forma dinâmica, mutável com todos eles. E isso é muito bom, porque isso quer dizer que a nossa corporeidade pode ser mudada, alterada, melhorada a partir do momento em que identificamos a origem dos nossos padrões. E vamos chegando cada vez mais perto da construção da personagem. Por quê? Porque a maneira como executamos um movimento, uma ação corporal ou que reagimos corporalmente diante de uma situação reflete, sim, a nossa personalidade e traduz, além disso, as nossas atitudes internas. Guardem bem essas duas palavras, atitudes internas. Se você está me acompanhando desde o começo, você já deve ter percebido que a corporeidade do ator é diferente da corporeidade da personagem. Esse é o paradoxo do ator. Ele precisa preparar o seu próprio corpo para receber outro, o da personagem. Uma corporeidade é, ao mesmo tempo, utilizada e rejeitada para dar vida a outra. Agora, o que o domínio do movimento nos traz? A compreensão do movimento, o domínio do movimento, nos traz a capacidade de escolha, de selecionar os movimentos mais apropriados a uma personagem para que eles realmente traduzam a sua personalidade nas mais variadas situações. O ator começa a compreender como os múltiplos aspectos de uma personalidade podem ser materializados nas ações corporais. Isso se chama qualificar as ações corporais. E aqui cabe observarmos que uma ação corporal comporta um envolvimento em rede da pessoa. Ela envolve aspectos físicos, emocionais, mentais e intelectuais do nosso corpo. Voltando ao paradoxo do ator, surge a pergunta: como o ator pode preparar o seu corpo para receber a corporeidade da personagem?
Primeiramente, como já falamos, o ator precisa reconhecer a sua própria corporeidade, os seus padrões de movimento, conseguir alterá-los, conseguir um corpo disponível, capaz de deixar de lado as suas afinidades e transitar com desenvoltura por outras qualidades. A seguir, o ator precisa estudar a personagem, identificar e reconhecer a corporeidade da personagem, estudando todos aqueles aspectos que mencionamos anteriormente. Isso, segundo Stanislavski, se chama estudar o contexto da personagem, estudar as circunstâncias dadas. Todo esse estudo, se ele for muito bem feito, vai nos levar diretamente a um ponto muito importante, que são as atitudes internas da personagem. Sim, porque são as atitudes internas que irão determinar o modo do movimento acontecer, porque elas estão diretamente ligadas à personalidade da personagem. Atitudes internas, sim. O movimento, antes de se externalizar, ele é preparado internamente. Uma ação corporal é a externalização de um impulso, é o porquê eu me movo. E Laban complementa: o homem se movimenta para satisfazer uma necessidade, um desejo, que pode ser mais sutil ou mais prático. Eu vou repetir essa frase porque ela é muito importante. Segundo Laban, uma ação corporal é a externalização de um impulso. Por exemplo, impulso. Eu estou com muito calor, desejo me refrescar, levanto e abro a janela. Um impulso mais sutil. Eu estou insatisfeita com a minha condição de vida, quero melhorar as minhas finanças. Ação. Faço um curso de aprimoramento, troco de emprego, também é uma ação, mesmo que seja em busca de um desejo mais sutil. Muito bem, e o que isso tem a ver com as atitudes internas? Em seus estudos, Laban chegou a duas características básicas de atitudes internas de acordo com a personalidade de uma pessoa. Uma pessoa pode ser indulgente ou lutante, traduzindo. Ela pode ser mais relaxada ou mais enérgica nas suas atitudes internas. É o modo do movimento acontecer. Uma mesma ação pode ser realizada de formas diferentes. Por exemplo, se eu for uma pessoa enérgica, eu estou com calor, quero me refrescar, abro aquela janela firme e rapidamente. Se eu for uma pessoa mais relaxada, eu estou com calor, mas eu penso um pouco, talvez eu abra aquela janela de uma forma mais leve, mais lentamente. As atitudes internas determinam o como do movimento. E como eu chego a este como? Através do conhecimento, do estudo dos 4 fatores do movimento. Laban, estudando a física mecânica, ele conclui que todo movimento, qualquer tipo de movimento, é composto por 4 fatores: peso, tempo, espaço e fluência. Esses fatores se combinam entre si e apresentam qualidades expressivas que são resultantes das nossas atitudes internas e imprimem qualidades expressivas e diferentes a toda a ação corporal. Então vamos aos 4 fatores do movimento. Quanto ao fator peso, o movimento pode ser firme ou leve, ou seja, ele pode ter mais tônus ou menos tônus. Ele informa o que do movimento, está relacionado com a nossa intenção e fisicamente ele se relaciona com a nossa resistência à gravidade. Quanto ao fator tempo, o movimento pode ser repentino ou prolongado, pode ser rápido ou lento. Ele informa o quando do movimento e ele está relacionado com a nossa decisão.
Fisicamente, estamos nos relacionando com a velocidade, com a duração do movimento. Quanto ao fator espaço, o movimento pode ser direto, retilíneo, unifocado ou indireto, flexível, multifocado, dependendo do nosso olhar, do nosso foco de chegada. O fator espaço informa o onde e ele está relacionado com a nossa atenção. E fisicamente, nós trabalhamos com a direção. Por exemplo, se eu estou na frente de uma estante de livros, já sei o livro que eu quero, eu vou diretamente, retilineamente e pego o livro que eu quero. Se eu não sei exatamente o livro que eu quero ou onde ele está, eu executo um movimento indireto, mais flexível, mais multifocado. Por exemplo, eu chego ali na frente da estante, onde está o livro, onde está multifoco, achei e trago esse livro até mim. Quanto ao fator fluência, o movimento pode ser livre ou controlado. O fator fluência está relacionado com o fluxo da energia do movimento no nosso corpo. Está relacionado com a nossa precisão. E fisicamente nós trabalhamos com o controle, indo, o movimento livre, indo, ou mais controlado, retendo este movimento. Poderíamos falar e trabalhar e explicar muito mais sobre os 4 fatores do movimento. Mas isso que abordamos aqui já é um estudo suficiente para que possamos construir uma personagem com mais assertividade, com mais clareza, com mais colorido em todas as suas nuances. O trabalho da identificação da corporeidade através dos 4 fatores do movimento é um trabalho de conhecimento e de autoconhecimento. Vamos resgatar mais uma vez a nossa pergunta principal. Primeiramente, como nós já falamos, nós precisamos reconhecer a nossa própria corporeidade. Agora que nós já conhecemos os 4 fatores do movimento, as perguntas podem ser mais diretas, mais claras. Como eu me movo? Eu tenho uma atitude enérgica ou relaxada em relação a cada um desses fatores? Meu tempo é rápido ou é lento? Meu peso é firme ou é leve? Eu sou uma pessoa direta ou indireta? Minha fluência é livre ou é controlada? Não existe certo ou errado. O que importa é nós sermos conscientes das nossas afinidades e usá-las quando isso for cabível, quando for coerente com a corporeidade da nossa personagem. Para a identificação, para o reconhecimento da corporeidade da personagem, as perguntas também serão mais claras agora. Quais as motivações da personagem? Quais as suas atitudes internas? Ela é uma pessoa enérgica ou ela é relaxada? Como ela se relaciona com cada um desses fatores nas várias circunstâncias em que ela se encontra? Como ela materializa as ações realizadas? Como eu posso traduzir a personalidade da personagem através dos movimentos? Com o estudo da corporeidade da personagem, não estaremos focados apenas na forma da personagem. Não criaremos uma caricatura baseada em gestos, trejeitos e caretas vazias. A partir da corporeidade, nós podemos traçar um percurso mais fundamentado, mais consistente, mais verdadeiro para a construção da personagem que iremos interpretar. Esquematizando o nosso processo de construção. Impulso, atitudes internas, fatores do movimento, ação corporal. Agradeço a todos vocês que assistiram a esta videoaula. A minha proposta é apresentar mais um caminho para a construção de uma personagem. O aprofundamento desses conteúdos virá com a investigação e o estudo de cada um. Até breve, porque eu espero que tenhamos outros encontros como este aqui.